Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais um domingo que estamos juntos para cultuar o Senhor, aquele que nos criou, nos salvou e nos mantém vivos. Ele que é o autor da vida e tem tudo sobre as suas mãos, sentado no seu trono governando toda a criação. Quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. A partir do versículo 27. Isaías 40, a partir do versículo 27. Vou pedir para que os irmãos fiquem em pé, para lermos juntos esse texto, por gentileza. Isaías 40, a partir do versículo 27. Vamos ler juntos, irmãos. Eu leio, os irmãos leem junto comigo. Vou ler na revista atualizada aqui, tá bom? Isaías 40, versículo 27. Diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em Tua presença nós estamos confiantes no Deus que o Senhor é. Deus que dá força ao cansado e ânimo ao desanimado. Deus que não se cansa, que não se fatiga. Deus que tem todo o poder. E nós te adoramos e te louvamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu tenho duas notícias. Uma triste e outra alegre. Vou começar pela triste, tá bom? A triste, irmãos, é que essa semana, sexta-feira, eu fiquei sabendo, na verdade eu fiquei sabendo no sábado, que a minha avó, minha bisavó, faleceu. Com 100 anos de idade, em Brasília,
morreu de velhice. O corpo parou de funcionar. E Deus a chamou. E eu estava pregando no retiro de adolescentes. E não daria tempo de ir. E combinamos entre a família de ir depois. E por fim acabou que o negócio lá, papelado, enrolou. E está sendo agora de manhã o velório. Então peço aos irmãos que orem aí, principalmente pelo meu pai, que a minha bisavó foi quem criou meu pai. Então ele está lá precisando do auxílio do Senhor. Tá bom? Orem por nós. Também nós estamos programando uma ida lá para estar com a família, talvez essa semana. Tá bom? Orem por nós. Então essa é a notícia triste. Em meio à tristeza o Senhor tem nos consolado e nos dado forças. Por exemplo, coisas que o Senhor faz. O pastor Valdenberg está de férias. Está onde? Em Brasília. Está lá, junto com a família, dando um apoio também. Então o Senhor tem sido bom conosco. Esse texto que lemos, o profeta Isaías escreve, fala como Deus governa todas as coisas. E o versículo 27, parece-me que o povo de Deus estava sendo questionado: por que vocês acham que o Senhor se esqueceu de vocês? Por que vocês acham que o caminho de vocês está encoberto ao Senhor? E às vezes nesses momentos difíceis, de perder alguém querido, de sofrimento, talvez pensamentos assim passem por nossas mentes. E aí é que nós nos voltamos para a palavra do Senhor. E aí esse texto me consolou tanto. Eu queria compartilhar com os irmãos. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Os planos do Senhor são mais altos que os nossos. Ainda no sofrimento, na luta, no luto, nós reconhecemos e adoramos ao Senhor, o soberano, o justo, o sábio, o bom. É o nosso Deus. Então peço oração para os irmãos, por mim, por minha família, tá? Que o Senhor nos console. Eu quero pedir aqui para Loide orar por isso, tá bom? Aqui vem, ore por nós, que o Senhor nos dê aí o consolo. Senhor Deus, nós nos reunimos nesta manhã para adorar o Teu nome e pedimos a Deus que o Senhor abençoe Vinícius, a família toda ali em Brasília neste momento, que o Senhor conforte o seu pai, que o Senhor dê graça a cada um e que sustente o pastor Vinícius aqui, ó Pai, neste momento de culto, na condução do culto, na pregação da palavra. Que o Senhor fortaleça cada um e abençoe esta família, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Certo, irmãos. Agora a notícia boa, não é? A vida é assim. Nós recebemos notícias, mas recebemos notícias boas. E a notícia boa que eu tenho para os irmãos é que desde quinta estamos participando do acampamento de adolescentes da região. Mais de 150 adolescentes, irmãos, reunidos. Uma moçada animada, que cheia de energia, cheia de vida e principalmente que tem buscado ao Senhor. Então esses dias do acampamento, muitas conversões, muito quebrantamento do Senhor, muitos momentos de louvor animados e um momento especial em que muitos adolescentes ali responderam a um chamado para a obra missionária. Muitos, inclusive, da nossa igreja. Então, nós devemos nos preparar para, em breve, enviar essa turma. Então, isso é motivo de alegria que nós temos para compartilhar com vocês. Eles vão estar chegando hoje à noite,
provavelmente os que tiverem forças virão para o culto. Acredito que poucos, porque eles estão lá pulando, correndo e no ritmo de acampamento. Mas com certeza nós experimentaremos os frutos desse retiro lá. Então, louvado seja o Senhor por isso. Também queremos agradecer porque também ocorreu o retiro de homens e das mulheres em Caldas Novas. Alguns irmãos estão lá e, pelo que eu sei, foi tudo bem, graças a Deus. O Senhor tem sido bom conosco. São essas as boas notícias. O Senhor nos conforta e nos alegra com isso. E a obra continua. Amém? Quero chamar aqui o pastor José Carlos para o nosso momento missionário. Bom dia, irmãos, graça e paz. Chegando no final do ano, momento de nós renovarmos os nossos votos, nossos compromissos com missões. Está ali na tela o modelo da nossa ficha, está lá no fundo, nos vitrais. Se você ainda não pegou, pegue, por favor, para você renovar o seu compromisso. Se você ainda não contribui, a intenção desse compromisso é a manutenção da obra missionária da nossa igreja. Então, toda parte missionária da nossa igreja, ela é mantida somente com as ofertas dos irmãos. Então, a igreja, ela não entra com nenhum recurso na manutenção de missões, não sai nada do caixa da igreja, tudo é através das nossas ofertas. Então, tem ali as informações, depois você pode pegar lá. A ideia é que você esteja orando, colocando diante do Senhor, para que Ele lhe mostre o valor que você deva contribuir. Se Ele falar R$1, contribua com R$1, não tem problema nenhum. O importante é que aquilo que Deus colocar no seu coração seja usado na obra dEle, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. Pode passar, por favor. Nós temos aí domingo que vem o nosso culto de missões, né? Estará conosco o pastor Flávio Ramos, as informações estão na imagem. Mas nós queremos convidar os irmãos para estarem aqui à noite, para ouvir a palavra de Deus através da vida do servo dele. Ele vai falar sobre esse tema que nós temos abordado esse ano, que é uma igreja para todos os povos. Ok? Pode passar. Dia 11 de novembro, nosso Café dos Comerciários. Essa é a maior atividade evangelística da nossa igreja. Então nós vamos alcançar cerca de 500 pessoas aqui do comércio do centro. E é a oportunidade que nós temos de servir ao Senhor dentro da nossa própria igreja. Então o Senhor vai conduzir as pessoas até aqui e nós teremos aí a oportunidade de servi-los, né? Literalmente, né? Dando-lhes o café da manhã e também servir ao Senhor, apresentando a eles a mensagem de salvação. Então nós precisamos de gente para trabalhar na recepção, precisamos de gente para trabalhar na manutenção lá em cima, né? Teria o preparo do café. Então quem está encarregado de organizar a parte do café é o presbítero Manuel e o diácono Renato. Quem quiser participar dessa parte, procure os dois. Nós temos a recepção, pode falar comigo ou com o pastor Vinícius, e tem a parte de evangelização. Aí vocês podem falar comigo, quem gosta de evangelizar. Se por acaso você não sabe o que eu posso fazer, nós precisamos de gente para orar também, viu? Um trabalho desse tamanho necessita de muita oração, porque são muitas pessoas. E nós temos, às vezes falta gente para evangelizar, às vezes falta gente aqui na recepção, e nós também precisamos de gente para distribuir os convites, né? Então os convites serão distribuídos no dia 8 e 9, aqui na nossa igreja. Vamos sair daqui às 14 horas, então seria quarta e quinta-feira da Semana do Café. Então se você desejar nos ajudar em alguma dessas áreas, pode nos procurar, nós vamos orientá-los. E o último, não, tem mais um. Nossa conferência missionária esse ano vai ser começa no dia do Café dos Comerciários, né, no sábado à noite, com a programação para os jovens da nossa igreja e da nossa região. E no domingo, dia 12, culto da manhã, escola dominical e culto da noite. Estará conosco Israel Saraiva e vocês vão ver como Deus pode usar um jovem que se dispõe a ser instrumento nas mãos do Senhor. Ok? O último slide para nós orarmos. Recebi essa semana um e-mail, né, que o Bacilos me mandou, do Simão, que está lá no Egito. Aquela imagem ali é dele e da sua esposa Viola. E eu encaminhei esse e-mail ontem, alguém deve ter recebido, mas não sei se vocês leram. E lá tem as informações e os pedidos de orações dele. E um dos pedidos é que a esposa dele está grávida e seu filho vai nascer em abril. Então ele pede oração pela esposa, pela criança e por ele, né, como pai, como esposo.
e também para o seu ministério. Então nós vamos orar, depois você dá uma olhada no seu e-mail que deve estar lá essa informação. Oremos. Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida do Simão e da sua esposa, pela dedicação que o Senhor colocou em seus corações, pelos chamados que o Senhor tem concedido a eles para servir ao Senhor ali no Egito. Que eles continuem a ser bênção nas tuas mãos, que eles possam realmente levar a mensagem de salvação não somente às crianças, mas também aos jovens, adolescentes e adultos, que através da vida deles o Senhor faça a diferença, Senhor, nesse país. Pedimos também, ó Pai, pelas atividades da nossa igreja, nesse final de mês, início de novembro. O Senhor sabe da disposição do nosso coração em servi-lo e nós queremos dar o melhor para o Senhor. Que o Senhor realmente nos desperte, nos mova e nos leve a alcançar, ó Pai, aqueles que o Senhor tem trabalhado no coração e que o Senhor irá trazer aqui, Senhor, para estar conosco nesse dia 11. Que a Tua palavra possa fazer diferença na vida deles, que eles possam conhecer ao Senhor, que eles possam realmente estar diante do Senhor, servindo ao Senhor como nós servimos aqui nesta igreja. Obrigado pela existência dessa igreja, pela vida dos irmãos que aqui estão, que têm buscado servir ao Senhor com alegria todos os dias da sua vida. Obrigado pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos cantar ao Senhor, primeiro hino de número 29. Após isso, momento com outros cânticos. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos continuar já com louvor. Nossa, irmãos, cantar de manhã. Ai, socorro, o hino tão alto. Né? Para um contralto como o meu, como é difícil. Mas tá bom. Vamos continuar louvando ao Senhor. E eu quero só lembrar os irmãos que neste momento a Odete vai estar dando entrada no Hospital Santa Paula, em São Paulo. Ela foi orientada pelos médicos a estar dando entrada pelo pronto-socorro, porque não foi liberada ainda a cirurgia. Ela fará uma cirurgia na coluna, vai ser retirado 2 nódulos em 2 pontos da coluna. Então, nós estivemos com o Billy e Odete na sexta-feira, e eles pediram para a igreja estar intercedendo.
que o convênio libere logo para essa cirurgia. Eu olho para os montes. Salmo 121. O Senhor me livrará do mal. Nós vamos começar com o Senhor me livrará do mal. O Senhor me livrará do mal. Minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal. Minha alma guardará para sempre. Eu olho para os montes, de onde vem o socorro, vem do Criador dos céus e da terra. Não permitirá eu tropeçar, não descansará, nem dormirá. Meu protetor me ajudará. O Senhor me livrará do mal. Minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal. Minha alma guardará para sempre. De dia e de noite estás comigo, és socorro e escudo nas tribulações, guarda minha entrada e minha saída, e abençoa os que temem seu nome. O Senhor me livrará do mal. Minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal. Minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal. Minha alma guardará para sempre. Realmente o Senhor tem nos livrado do mal cada dia, tem nos guardado, tem abençoado os nossos passos. Vamos continuar com o cântico Perto Quero Estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há.
digno de louvor a Ele, nós todos os dias adoramos. Teu grande amor para com cada um de nós. Sabemos que sem a Tua presença seria difícil a nossa caminhada. Que o Senhor venha, Pai, nos abençoar cada dia nas nossas necessidades, nas dificuldades, nos leitos de enfermidade. Senhor, que o Senhor esteja com a Odete e o Billy neste momento ali em São Paulo, encaminhando todas as coisas. Que seja liberado, Pai, os exames, a cirurgia, e que ela sinta, Pai, a Tua mão poderosa sobre a vida dela. Tira dela, Senhor, a ansiedade, o desânimo, que ela creia no Teu poder, na Tua misericórdia, e que o Senhor estará dando vitórias nesta cirurgia. É o que nós te pedimos, Pai. Abençoa a Tua palavra nesta manhã e os nossos corações, para que possamos, Senhor, recebê-la com alegria. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Senhor, os irmãos podem sentar. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo de número 119. Podem ficar tranquilos que eu não vou pregar o Salmo inteiro, tá bom? Demoraríamos um dia inteirinho ou mais. Versículo 105. Salmo 119. Só o versículo 105. Eu quero meditar com os irmãos nessa verdade bíblica. Salmo 119, versículo 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu vou ler novamente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, quanto o Senhor tem nos guiado e nos abençoado por Tua palavra. Tantos momentos nós recebemos do Senhor uma orientação, recebemos conforto, recebemos instrução pela Tua palavra. O Senhor continua se revelando e continua falando conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Agora, nesse momento, pedimos mais uma vez que fale ao nosso coração e que a Tua palavra produza bom fruto em nossas vidas, para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Acho muito interessante esse versículo. Muito interessante. Talvez um dos versículos mais conhecidos desse salmo, não é? Quanta gente sabe esse versículo de cor? Nem precisava eu pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, né? Um versículo tão comum para nós e tão importante. Mas ele nos ensina algo fundamental para as nossas vidas, que é a palavra do Senhor é o nosso guia. O Senhor não nos deixou sem instrução. Ele continua se revelando e continua nos dando orientação para que a gente saiba a maneira de viver. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Não é assim? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Se você não sabe qual caminho é o certo, qualquer caminho pode ser certo. E num mundo em que nós vivemos, onde o pluralismo, a ideia de que todos os caminhos te levam a um lugar bom, a ideia de que você pode ter uma opinião A e eu uma opinião B, e nós dois estamos certos e podemos caminhar juntos e bem em relação a isso, e no final dá tudo certo. Um mundo em que, se você se posicionar a respeito de algo, às vezes você é tido como intolerante, um mundo relativista. Nós precisamos mais do que nunca olhar para a palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E quando nós paramos para pensar na função da luz, nós talvez possamos compreender essa metáfora que o salmista está usando. Por que ele usa a ideia da luz, a ideia da lâmpada? Eu não sei se os irmãos já estiveram num lugar totalmente sem luz. Como é horrível, não é? Como você fica perdido nas estradas, quando nós estamos andando nos nossos carros, que é bem à noite e não tem luz ao redor. A única luz que nós temos é a do nosso farol. E nós só podemos ver aquilo que o nosso farol ilumina. Do lado nós não enxergamos nada, atrás nós não enxergamos nada, mas ali nós enxergamos. A palavra do Senhor, ela é como uma luz para a nossa vida e nos dá direção. E nós podemos encontrar nela orientação para viver. Em todas as áreas da vida, irmãos. Em todas as áreas. Não há área nenhuma da nossa vida, não há problema nenhum do nosso coração que a palavra do Senhor não tenha uma orientação para nós. E pensando nessa metáfora, a ideia da luz, eu vejo que a palavra do Senhor nos traz dois benefícios que nos ajudam a viver de maneira que agrada ao Senhor. Dois benefícios que a palavra nos traz. Olhando esse texto somente. Primeiro benefício que a luz proporciona, usando essa ideia da metáfora, é que a luz traz direção. A luz mostra o caminho que se deve andar. Quando nós não temos a luz, nós não sabemos por onde andar, onde pisar, porque nós não estamos vendo. A palavra do Senhor,
é que nos aponta o caminho para a salvação, é que nos aponta o caminho para a santificação, é que nos aponta o caminho e a direção correta para que nós, hoje, possamos viver de maneira que agrade ao Senhor. Como podemos saber aquilo que agrada a Deus ou não? Pela palavra. Pela palavra. Deus se revela para nós através da palavra. Portanto, como uma luz, como uma lâmpada para os nossos pés, a palavra nos traz direção. Direção. Quanta gente precisa de direção, irmãos? Às vezes, direção no casamento. Como um casamento deve andar? Como um casamento deve ser? A palavra do Senhor nos traz orientações claras, específicas a respeito do casamento. Por exemplo, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha aí que responsa, né? E a mulher deve se submeter ao seu marido como? Como Cristo se submeteu a Deus. Olha só que coisa. Instrução clara para nós. Quanto nós precisamos de instrução e direção, irmãos. Pastor, amigo meu, disse que recebeu uma mensagem de um homem da sua igreja, dizendo assim: pastor, graça e paz, me divorciei. Aí ele olhou a mensagem, né, no WhatsApp, olhou e não entendeu, porque num divórcio não tem nem graça e nem paz, mas falta de direção, falta de orientação bíblica. Quantas vezes nós nos colocamos em situações complicadas porque não olhamos o caminho que a Escritura nos mostra, a direção que a Bíblia nos aponta. Isso em todas as áreas da nossa vida. É uma verdade tão simples essa, que a palavra do Senhor é como uma luz para os nossos pés, que nos dá direção, mas às vezes nós não paramos para buscar essa orientação do Senhor. Isso nas mais diversas áreas. Como um cristão deve lidar com o sofrimento? Qual é a maneira correta de sofrer e glorificar a Deus? Pastor norte-americano chamado John Piper, talvez muitos aqui conheçam, escreveu um texto muito interessante. Como glorificar a Deus com o câncer? Como glorificar a Deus com o câncer? Como glorificar a Deus quando você perde um ente querido da sua família? Como glorificar a Deus quando você recebe a notícia de que a sua empresa faliu e você agora está despedido? Como glorificar a Deus em situações assim? Se não buscarmos orientação da palavra, começamos a ter pensamentos e atitudes contrárias ao Senhor. E a palavra de Deus nos mostra o caminho o qual devemos andar e seguir, mesmo em situações assim. O que Deus espera de nós? Qual caminho devemos andar? Como educar os meus filhos? A psicologia, tanta coisa, a sociedade diz tanta coisa. Né? Uma época não podia bater, porque senão a criança ficava traumatizada. Aí depois falaram, não, tem que corrigir, tem que usar a vara. Aí hoje está meio uma confusão, ninguém sabe se pode, se não. Existem projetos de leis aí, estatuto da criança e tanta coisa. E aí? E os pais? Qual orientação seguir? O que fazer na educação dos seus filhos? Ouça a palavra. Ouça a palavra. O coração da criança é inclinado para a estutícia, diz a palavra, diz o Senhor. E precisa ser corrigido, precisa ser ensinado. E às vezes, a criança só aprende quando é disciplinada com a vara. Essa é a instrução bíblica para os pais, não é?
Então, tantas coisas. A palavra nos traz orientação para saber por onde ir. Principalmente, a palavra de Deus nos aponta Jesus, que é o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus falou. Não há outro caminho. E é a palavra do Senhor que nos aponta para Cristo. Então, quando nós lemos esse versículo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós podemos aprender que a palavra nos traz direção, orientação. O segundo benefício que a palavra do Senhor nos traz, irmãos, é que a palavra de Deus nos traz segurança. Já acordou assustado à noite e teve aquele sonho estranho e falou, vou levantar, vou ir ao banheiro, vou jogar uma água no rosto, e aí você já levanta procurando a luz do quarto, uma luz para acender, porque às vezes quando nós estamos com medo, geralmente crianças, né? Às vezes têm medo do escuro e precisam dormir com a luz acesa. Tem gente que ainda, mesmo crescido, dorme com a TV ligada, dorme com um abajur ligado, dorme com alguma luz, porque a luz traz uma sensação de segurança. É como você está na estrada e o farol para de funcionar, você não vê se a curva é para a direita ou para a esquerda. Você perde a noção da segurança. E a palavra do Senhor nos traz segurança. Porque é na palavra do Senhor que nós conhecemos o caráter do nosso Deus, as promessas do nosso Deus e a maneira como o nosso Deus age. Na palavra. E isso nos traz segurança. Naquele dia em que você acorda pecador demais. Sabe aqueles dias em que você acorda, o velho homem, assim, aflorado, e você começa o dia já brigando com a esposa, brigando com o vizinho, xingando as pessoas no trânsito, discutindo com alguém no trabalho, e o dia começa a ficar tumultuado e os pecados cada vez mais, e você para e começa a pensar, será que eu sou salvo mesmo? Né? Tem dia que a gente se acha crente. Né? Senhor, hoje eu estou crente. Aí tem dia que não. Tem dias, irmãos, que você tem que parar, abrir a palavra do Senhor e confiar nas promessas do Senhor para nós. E lembrar das promessas de Jesus. Porque senão você começa a duvidar da sua fé e do amor de Jesus. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos as promessas de que nada mais pode nos separar do amor de Deus. E que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o nosso coração, então, é confortado na segurança que a palavra do Senhor nos traz. Quando você estiver andando pelo vale da sombra da morte, você se lembre da palavra do Senhor, do salmista que disse que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor tem tantas promessas para nós, que nos trazem segurança. Quanto nós precisamos? Quantas vezes o nosso coração é tomado por aflições, por ansiedades, e nós perdemos a paz, perdemos o sono, porque o nosso coração é tomado por isso. E a palavra do Senhor nos traz segurança de que nós devemos colocar toda a nossa ansiedade no Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Essa segurança que a palavra do Senhor traz é que nos faz continuar, é que nos faz poder cantar, te louvarei, não importam as circunstâncias. É que vai te fazer aprovado no dia da tribulação. A segurança que vem do Senhor.
e que Ele nos ensina pela palavra dEle. Alguém já disse que a palavra é a escola do Espírito. É a escola do Espírito. É o Senhor nos ensinando a maneira de viver que o agrada. Eu não sei como está o teu relacionamento com Deus. Eu não sei como você tem vivido. Quais os caminhos você tem trilhado. Eu não sei. O Senhor sabe. Mas eu sei que a palavra do Senhor nos traz a direção e nos dá segurança para que nós possamos viver a nossa vida aqui, agradando e glorificando a Deus. Quer glorificar o Senhor? Quer viver uma vida aqui com os benefícios do Senhor? Siga o que a palavra dele tem a nos dizer e nos ensinar. Uma verdade tão simples, mas às vezes tão difícil de aplicar nas nossas vidas. Como ser um bom pai? Como ser um bom professor? Como ser um bom profissional? Como entender a questão do sofrimento? Como entender os propósitos de Deus? Como se relacionar com Deus quando o céu está de bronze? Não é? Quando parece que você ora e Deus não te ouve. E aí? O que vai te dar direção? É a palavra do Senhor. É a palavra que vai nos mostrar quem é o nosso Deus e como Ele age. E Ele é o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. É a palavra quem nos dá essa orientação. Direção e segurança. Direção e segurança. Essa é a palavra que temos em nossas mãos. O que então devemos fazer em relação a tudo isso? Praticar aquilo que nós já sabemos. Praticar. Porque o Senhor Jesus nos disse que aquele que ouve a palavra e não a pratica é como um homem que constrói a sua casa na areia. Quando vier a tempestade, essa casa desmorona. Mas aquele que ouve a palavra e a pratica, esse é como um homem que construiu a sua casa edificada sobre uma rocha. E quando a tempestade vier, quando os ventos vierem, quando as águas se agitarem, a sua casa permanece firme, porque ela foi construída sobre base sólida. Como uma igreja permanece em pé? Tendo a palavra como direção e segurança. Como uma família permanece em pé? Tendo a palavra como direção e segurança. Essa é a palavra do Senhor. O que falta, olhando a sua vida, a minha vida, o que nós podemos melhorar a respeito da palavra? Qual área da nossa vida nós ainda temos vivido sem a orientação do Senhor, sem a segurança do Senhor, e temos colhido problemas e consequências ruins por não termos seguido a orientação do Senhor? Tanta gente colhe coisas tão ruins porque não segue a orientação do Senhor. Os mandamentos do Senhor foram dados para que o povo tivesse vida e vida em abundância, irmãos. Mas o povo, quando não seguiu, quando nós olhamos a antiga aliança, o povo de Israel não seguindo a palavra, só colheu coisas ruins. E a disciplina do Senhor na vida deles. E muitas vezes isso acontece conosco ainda hoje, porque não seguimos a orientação da palavra. Siga a orientação bíblica. E você desfrutará das bênçãos do Senhor, da segurança que o Senhor traz. Como um avião, na hora que vai pousar, de longe ele vê aquelas luzes, indicando o caminho, dando segurança para que o piloto possa fazer a manobra correta. A palavra do Senhor é essa luz. Talvez você esteja vivendo a noite escura da alma.
Talvez você esteja vivendo momentos difíceis demais. Talvez não, talvez você esteja vivendo hoje momentos de alegria e satisfação incríveis. Tanto um como o outro, a palavra do Senhor nos traz direção. Em momentos bons, em momentos difíceis, em momentos de ânimo, em momentos de tristeza, essa é a palavra do Senhor para nós. Lembre-se disso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor e pedindo que Ele nos abençoe. Senhor nosso Deus, é a tua palavra que nos dá direção. O Senhor não se calou, o Senhor continua falando, nos dando direção, nos dando segurança. Quantas vezes, lendo a tua palavra, fomos restaurados, fomos consolados, fomos corrigidos, fomos repreendidos. Quanto a tua palavra tem a nos ensinar, Senhor. Quantas riquezas há em tua palavra, porque a tua palavra expressa o caráter do Senhor. E quanto mais nós conhecemos a tua palavra, mais nós nos aproximamos de ti. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. E fala claramente aos nossos corações, para que possamos viver uma vida que te agrade. Assim nós oramos ao Senhor, muito agradecidos, porque o Senhor nos tornou acessível a tua palavra. Quantas pessoas se dedicaram na tradução da tua palavra para o nosso idioma, Deus. Quanta gente envolvida nisso. Esse processo que o Senhor preservou a tua palavra. E hoje nós temos acesso às Escrituras. Muito obrigado, Deus. Que possamos ser uma igreja que honre e respeite a tua palavra. E consiga nela orientação para saber como viver, Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos cantar o hino de número 338. Mais de Cristo. Vamos nos colocar em pé. Mais de Cristo. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por este momento e colocar as nossas vidas diante dele mais uma vez. Em seguida estarei orando a bênção apostólica, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, esse início dessa semana, que o nome do Senhor seja glorificado, que você encontre orientação
no Senhor para as lutas que virão nesta semana, para as vitórias que virão nessa semana, para viver de maneira que o glorifique e o agrade. Amém? Em seguida ao nosso culto, teremos a escola dominical. Todos estão convidados também. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor continua conosco, continua nos enchendo de graça e as tuas misericórdias continuam se renovando. E nós temos certeza disso por causa de tua palavra. Muito obrigado. Obrigado por Jesus, que morreu na cruz por nós e nos salvou, como a tua palavra já tinha prometido. Obrigado porque podemos esperar a volta do Senhor Jesus, como a tua palavra nos promete. E obrigado porque o Senhor nos faz filhos do Senhor e a tua palavra nos garante isso. A tua palavra é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Muito obrigado por tua palavra, Senhor. Que nesta semana o teu povo encontre orientação em ti e que durante os desafios, as tentações, as lutas que virão, a tua palavra seja de fato lâmpada para os nossos pés. E que o Senhor esteja conosco, nos abençoando. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito esteja com todo o teu povo aqui neste lugar e com todo o teu povo em toda a terra, até a volta esperada e bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos.